O TRXF11 concluiu a sua 12ª emissão de cotas e praticamente dobrou o seu patrimônio, pois conseguiu captar nessa emissão mais de 3 bilhões de reais, e vamos ver como ficou o portfólio do fundo após essa 12ª emissão de cotas. E para fechar com chave de ouro, o fundo concluiu ainda duas aquisições de novos imóveis, sendo um imóvel locado para o Hospital Albert Einstein, na região do Pinheiros, em São Paulo, e o valor a ser desembolsado pelo fundo será de 327 milhões de reais e meio. E o contrato de locação desse imóvel será um contrato de 25 anos, dos quais 20 anos serão considerados atípicos e há uma multa de penalidade por rescisão equivalente ao saldo devedor correspondente aos 20 anos de vigência do contrato de locação. E há uma cláusula muito importante para nós cotistas, que é a impossibilidade de ação revisional por parte da inquilina referente à vigência dos 25 anos do contrato de locação. Então, um contrato bem longo, então garante uma previsibilidade de receita muito grande. Então, um contrato de 25 anos, dos quais 20 anos são atípicos e possuem multa robusta, e durante todo o período de vigência do contrato, os 25 anos, há uma cláusula em que o inquilino ele não pode entrar com ação revisional de aluguel. Por que isso é importante? Simples, porque vários fundos de hospitais sofreram bastante com essa questão de ações revisionais de aluguel promovida pelos inquilinos. O NSLU é um fundo que exemplifica muito bem essa situação. E o imóvel é um imóvel que tem previsão de ser inaugurado no primeiro trimestre de 2027. Além da aquisição do hospital, o fundo também fez a aquisição de um imóvel educacional locado à Link School, localizada em região nobre de São Paulo. E o valor pago pelo fundo, desembolsado pelo fundo, foi de 186 milhões de reais, dos quais 137 milhões foram pagos à vista, inclusive por meio de assunção e pagamento de dívidas atreladas ao imóvel, e 49 milhões de reais serão pagos em duas parcelas iguais de 24 milhões de reais e meio, uma em 12 meses e outra em 24 meses, corrigidas pelo IPCA, mais uma taxa de 4,5%. E o contrato de locação desse imóvel possui um prazo remanescente de 9 anos, vencendo no ano de 2034. E o fundo destaca que é um imóvel com flexibilidade de uso, então podendo ser locado para inquilinos de diversos segmentos. Além disso, vale destacar que é mais um imóvel do segmento educacional e é um imóvel de alto padrão, conforme você pode ver, e está numa região muito bem localizada na cidade de São Paulo. Como fica, então, o portfólio do fundo após a conclusão da 12ª emissão de cotas? O fundo termina a 12ª emissão de cotas com 113 imóveis no portfólio, presença em 17 estados e presença também em 54 cidades, com mais de 1 milhão de metros quadrados de área bruta locável. Bom, isso também permitirá ao fundo manter a distribuição de dividendos entre 90 centavos e 93 centavos por cota até o final de 2026, e o prazo médio de vencimento dos contratos é de 12,85 anos. E, com isso, a distribuição de receita por aluguel do fundo hoje fica muito bem diversificada. Então, 17,23% são multilocatários, o Açaí representará 12,72% das receitas, o Grupo Mateus 12,17%, o Albert Einstein 11,33% e o restante com participações mais minoritárias. Então, Pão de Açúcar 8%, Atacadão praticamente 5%, Obra Max 3,67%, Caixa 3,61%, Mercado Livre 3,3%, e você tem a Link School com 3%, o restante não chega nem a 3% de participação nas receitas. Na minha visão, essa 12ª emissão de cotas do TRXF basicamente é um divisor de águas. Então, o fundo deixa de ser um fundo do tipo varejo alimentício propriamente dito e passa a ser um fundo realmente híbrido, com imóveis de logística, shopping, com imóveis do tipo varejo alimentício, educacional, hospital, enfim, realmente é um fundo muito bem diversificado em tipos de inquilino, em tipos de imóveis, e possui agora um nível de diversificação de receitas por inquilino muito grande. Na minha visão, continua sendo, e após essas mudanças, é um dos melhores fundos imobiliários que temos na Bolsa Brasileira para o longo prazo.
Mas me diga você concorda com a 12ª emissão de cotas do fundo? Realmente acredita que foi uma emissão positiva? Na minha visão, sim. O fundo conseguiu diluir a sua concentração de receita, conseguiu diversificar o seu portfólio em tipos de inquilinos, em tipos de imóveis, e isso contribui para uma estabilidade do fundo no longo prazo. Além disso, o fundo também conseguiu diluir a sua alavancagem em relação ao seu patrimônio como um todo, o que é positivo para nós cotistas no longo prazo. Eu, assim como disse no vídeo anterior, continuo otimista com o TRXF para o longo prazo. É claro, isso não é uma recomendação de compra do ativo, é a minha opinião pessoal e, na minha visão, o movimento realizado na 12ª emissão de cotas é muito positivo para o fundo e para os seus cotistas no longo prazo. Pelo menos é o que eu penso. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço e até a próxima.